Momento Médico. Dicas de saúde com especialistas da APM Araraquara. Olá, meu nome é Renata Ferlin Arbex, sou pneumologista e nesse programa da Associação Paulista de Medicina nós vamos tentar elucidar os principais problemas na área da pneumologia. Os principais que nós elencamos de maior incidência são a asma, o DPOC, o câncer de pulmão, o tabagismo e a tuberculose. E quem tiver alguma dúvida ou alguma sugestão pode mandar que a gente tenta refazer algum outro vídeo para elucidar. O tabagismo, ele é uma doença causada pela inalação de fumaça de cigarro, né, que pode ser o cigarro de papel, pode ser alguns tabagismos que a gente considera como narguile, também é uma exposição ao fumo, tá? Ou cachimbo, ou ainda charutos também podem ser considerados como tabagismo, tá bom? Além disso, o que é importante a gente entender? O tabagismo está no Código Internacional de Doenças, então nós consideramos esse paciente como um doente. Ainda nós temos muito preconceito quanto a isso, mas a ideia é que nós desfaçamos esse preconceito tanto com o paciente e até o próprio paciente desfazer esse preconceito com ele, para nós conseguirmos chegarmos ao tratamento mais adequadamente. O que é importante a gente saber, além disso, é que o tabagismo ele tem 3 pontos principais. A parte química, que nós falaremos a seguir, a psicológica e a comportamental. Então, toda vez que tem um paciente tabagista, nós temos que entender todo esse contexto. O que é importante nós sabermos no tabagismo é o que está mais evidente, qual das 3 fases. Se é a parte química, que tem a ver com a carga da nicotina inalada por esse paciente e, consequentemente, isso altera a dopamina no núcleo accumbens, que é uma região bem central do cérebro e isso está relacionado a tantos fatores como atenção, o paciente ele fica mais desperto para a vida, tem gente que não consegue começar o dia. Então, quando a gente entende a carga tabágica desse paciente, que é o tanto de nicotina por cada cigarro que ele fuma, vezes o número de cigarros que ele fuma, tá certo? E isso a gente consegue, então, começar a identificar se esse paciente também precisa primeiro de terapia, que, na verdade, o correto e ideal, nem sempre o ideal é possível, é nós fazermos concomitante. Exatamente para evitar o quê? A recaída, que é um nosso grande dilema em tratamentos longos de hábito, né? E então esses pacientes, mudar o hábito muitas vezes é muito mais difícil que só dar o remédio. E a ideia é que esse paciente não troque uma dependência do tabaco, seja ele qual forma for que ele esteja inalando, por outra que é a medicação. Simplesmente nós passarmos por esse processo da melhor maneira e sem tanto impacto emocional ou que seja algo que acaba sendo mais custoso para ele do que o próprio tabagismo. Uma questão interessante é sempre pensar que o tabagismo tem consequências. Uma das consequências dele é a dependência química. Nós não podemos esquecer que ele tem uma dependência química. Além disso, toda vez que nós inalamos algo com 4.700 substâncias tóxicas, nós estamos sujeitos a algumas alterações no parênquima do pulmão, do tecido pulmonar. Uma dessas alterações levam à doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem 2 caminhos e que é um misto dos dois. Ou a parte da bronquite, que é o paciente que fica mais catarrento, né? Produz mais muco, porque ele destrói os cílios que limpam esse catarro que o pulmão produz normalmente. Segunda parte é o enfisema, que é uma destruição desse tecido e isso é irreversível. E o mix, que é o paciente que tem o padrão tanto de enfisema quanto do bronquítico, tá? Além disso, é a principal causa evitável de câncer. Então, isso já deixa um alerta para todo mundo. Claro que o principal câncer que a gente correlaciona é o pulmonar, 90% dos cânceres de pulmão e 1/3 dos tabagistas passivos podem desenvolver câncer de pulmão decorrente da exposição ao tabagismo, ao cigarro, tá? Além disso, câncer de língua, de boca, de orofaringe, de
de esôfago, de estômago, de bexiga, porque a excreção da nicotina é pela bexiga, tá? Então, pelo xixi. Então, essas são as principais interações, além de outras que acabam acontecendo, um isolamento social, a própria culpa que o paciente acaba sentindo por fumar, são as principais relações. Além disso, não podemos esquecer das doenças cardiovasculares. Então, aumenta a chance de acidente vascular cerebral, aumenta a chance de infarto, tá certo? O tratamento, o que eu acho de grande importância falar é que não tem a mesma coisa para todo mundo. Porque cada um tem uma história, cada um tem uma relação com o cigarro, tá certo? Ou com o narguilé, tem um evento social, mesmo o charuto e o cachimbo. Ok. A partir desse momento, nós temos que ver o que é mais evidente no paciente. Se é a parte química, já vou dar uma dica aqui, que é quanto tempo que o paciente consegue acordar e ficar sem fumar, ou se ele acorda à noite para fumar, ou se consegue ficar, por exemplo, numa igreja ou em algum local que é proibido fumar sem fumar, um cinema, alguma coisa do gênero, ou um avião. Então, essas dicas do tempo do cigarro, entre um cigarro e outro, o tempo que ele consegue ficar abstêmico do cigarro dentro de 24 horas, já dá uma grande dica para a gente. Além disso, se tem algum quadro depressivo associado, o que mais? Então, a parte psicológica, quando é possível fazer, é sempre interessante associar. Exercícios físicos, a gente já sabe que o exercício físico ele é um bom modulador da parte depressiva, tá bom? E também isso melhora o sono, melhora a parte de ansiedade e vai virando uma grande cadeia. São esses 3 pontos. Então, a parte química que nós vamos ter que entrar com medicação e qual medicação é mais indicada para esse paciente, a parte da terapia com o psicólogo, isso bem orientado, e também que o paciente tenha empatia com esse profissional, parte de exercício físico também bem orientado e, claro, tendo uma indicação. Pode ser só fisioterapia respiratória, doutora? Pode, se isso for o que o paciente é capaz de fazer naquele momento, sem problema nenhum. Tabagismo passivo, isso é uma grande dúvida que aparece para a gente. Sim, o tabagismo passivo ele existe, é quando o paciente está exposto à fumaça de outra pessoa, tanto que 1/3 dos cânceres de pulmão, dos 10% que não são relacionados diretamente ao tabagismo ativo, ele está relacionado ao tabagismo passivo. Então, quem tem criança em casa, fiquem atentos. Quando uma criança vê um adulto fumar, também, ou muitas vezes pega uma raiva mortal, ou acaba sendo um exemplo. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Além disso, quem fumou a vida inteira? Meu avô fumou a vida inteira, não teve nada, doutora. Que grande sorte genética e alguma coisa da epigenética que ele teve. Porque é o que é comum de acontecer? Não. E tem gente que fumou pouco e vai ter grandes consequências. Também acontece. Não dá. Na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Cada um é um indivíduo com toda a sagacidade que lhe é devida. Na prevenção do tabagismo, sempre quanto mais informação, melhor. Segunda coisa, a gente consegue não expor essas crianças aos pais fumando, aos avós fumando. Falar dos seus sentimentos é importante porque, como ele atinge a nicotina, acaba deflagrando a dopamina, que é um neurotransmissor que está relacionado à parte de depressão, então a gente já sabe que quanto mais a gente aprende a falar dos sentimentos, menor chance disso entrar em ação, né? Já que a gente tem uma predisposição genética também quanto a isso, inclusive de quantos cigarros a pessoa consegue fumar no dia, porque ela consegue uma depuração hepática mais rápida da nicotina, tá bom? Além disso, exercícios físicos sempre são bem orientados para qualquer parte da vida e qualquer vício, né? E a gente tem que entender esse paciente como um doente. As dicas quanto ao tabagismo. Fazer um cálculo de quantos cigarros você fuma por dia, vezes a carga da nicotina que vem no pacotinho. Se você achar caro parar de fumar, faz essa conta. Quantos cigarros você fuma por dia, quanto isso daria num mês e quanto daria num ano, tá ok? Porque muitas vezes os pacientes falam, eu não vou parar de fumar porque tem que gastar com remédio, com adesivo, com terapia, com exercício. Faz as contas e mesmo porque tem coisas que não tem preço. Saúde é uma coisa dessas e que você evita muitas doenças
que vem em decorrência dele. O que mais que a gente pode salientar? Depois que parar de fumar, ou quem parou de fumar, parabéns primeiro, mas depois que parar de fumar, não deixe de continuar fazendo um acompanhamento com o pneumologista, porque nós envelhecemos e muitas vezes quem fumou tem algumas alterações no pulmão que com a idade todo mundo perde função pulmonar e isso a gente avalia pelo exame de sopro, isso é importante falar, ou espirometria. Tem que ser uma prova bem feita para a gente conseguir ter uma técnica adequada, portanto um diagnóstico mais preciso. E também através de raio-x ou tomografia, dependendo da carga tabágica ou a critério do médico ou da médica. Momento Médico. Dicas de saúde com especialistas da APM Araraquara.